Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. Acompanhe a seguir o espaço de comentários com Sérgio Vieira. Uma vez mais, muito boa noite e vamos aos comentários com Sérgio Vieira. Sérgio Vieira, muito boa noite, muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, boa noite Selma, boa noite senhores telespectadores. Hoje vamos falar um pouco sobre, fazer assim um balanço dos quase 100 dias de governação de Filipe Jacinto Inhosse. Qual é a sua avaliação? Hoje faz 108. Eu tenho várias observações que poderia sintetizar essencialmente em 10 questões. Primeiro, o presidente Inhosse, logo na tomada de posse, tomou um compromisso de diálogo. Nestes 108 dias, temos testemunhado efetivamente um diálogo. Um diálogo com aqueles que discordam dele. Um diálogo baseado no princípio de que nenhuma força, nenhuma pessoa tem o monopólio das ideias corretas. E isto tem-se verificado em termos de cotidiano. Um segundo ponto que se pode constatar com o presidente Inhosse é uma postura de grande humildade que traduz uma real grandeza. Quem é grande não precisa de exibir que é grande. As pessoas o reconhecem. E, efetivamente, isto está a acontecer e creio que, de um modo geral, a popularidade dele está crescente. São poucas as vozes discordantes, tirando um ou outro pasquim, que não valem nada. Nota-se também uma marginalização significativa de uma corte que havia por aí, que chamavam lamba-botas, G40, sei lá. Mas constato que, em alguma comunicação social pública, ainda há tentativa de idolatria. Seria bom que isso deixasse de existir e houvesse análises mais sérias, mais críticas. A crítica ajuda. Sim. 4, ele enfrenta problemas de fundo. Ele e a equipa dele. Sim. O despesismo ainda se manifesta. Eu lembro-me de um episódio que testemunhei. E não se trata de dizer que eu gostava do personagem, não. Até um personagem detestável, que era o Ceausescu da Roménia. Ceausescu da Roménia ia receber chefes de Estado, circulava numa viatura modesta que era produzida na Roménia, se não me engano chamava-se Dacia, e era uma viatura que pertencia ou que tinha sido vendida à Roménia para fabricar a licença de fabricação da Fiat. Andava num Dacia e não deixava de ser Presidente da República. Podia ser um patife noutras coisas. Filipe Inhosse deve diminuir a questão do despesismo. Digo que Filipe Inhosse deve diminuir o despesismo. O despesismo. Não necessitamos de Mercedes. Não necessitamos. Se não me engano, na Presidência da República havia, eu nunca vi Samora ou Chissano utilizarem, havia um Rolls Royce que foi oferecido por um milionário nigeriano e havia um Bentley que tinha pertencido ao cardeal que havia aqui o Clemente de Gouveia. Havia essas viaturas. Eu nunca vi o Presidente da República usar isso. E quando eu falo de despesismo, falo de um exagero
do número de funcionários com pouca eficiência, com pouco trabalho, que passam a vida a adiar aquilo que deviam ter feito. Já aconteceu consigo, comigo, com qualquer pessoa, chegar lá, o chefe não está. Sim. Quer dizer, o chefe não está, quer dizer que o serviço deixou de existir? Deixou de se prestar atenção à resolução do problema concreto do cidadão que paga impostos para pagar o vencimento daquela pessoa? A mim não me interessa o chefe, interessa o serviço. Exatamente. Depois, recentemente, observamos todos nós, e isto é um desafio para o Presidente Nussi, 2 gravíssimos escândalos. Um na Inater, em que inclusivamente, segundo li na comunicação social, a diretora da Inater, que foi tirada, ganhava 2,5 vezes mais que o Presidente da República. E tinham 80 e tal contas bancárias. Eu penso que é preciso uma auditoria séria ali. Eu penso que é necessário que se indemnize o Estado daquilo que foi pilhado. E a Inater funciona de uma maneira indecente. Dão-te um documento para renovar a tua carta que vale 3 meses, e ao fim de 3 meses voltas lá e não está pronto. Aconteceu comigo. E quando cheguei lá, encontrei até um diretor que conhecia, ele disse, não está pronto. Pegou no telefone, telefonou para a fábrica, disse, mas já está pronto há muito tempo. Queriam-me dar um outro papel de mais 3 meses, ou se calhar eu dar um saguate. Okay. Houve escândalo no Tribunal Administrativo, com utilização indevida de fundos. Tribunal Administrativo que zela pelas contas do Estado. Ainda não ouvi o Gabinete de Luta contra a Corrupção, não ouvi a Procuradoria dizer vamos investigar o que se passou na Inater, vamos investigar o que se passou no Tribunal Administrativo. Na Inater o Ministro já mudou a diretora. Temos problemas sérios ainda na educação. Vamos dizer, o problema da educação são vários. É como um edifício. Um edifício não tem um pilar, tem muitos pilares. O problema da educação não se resume a carteiras. Sim. Não se resume a carteiras. O problema da educação são carteiras, sim, claro, são salas de aulas, sim. Mas o que é a formação do professor? Qual é a qualidade do professor? Qual é o salário do professor para ele não ser tentado a vender uma nota? A sala de aula com carteiras é o normal, o quadro preto, bom. Mas vendem livro escolar que é gratuito nas ruas. O que é que está a acontecer? Laboratórios que existem em escolas não funcionam porque não têm produtos. Uma escola precisa do laboratório, faz parte do ensino-aprendizagem. A biblioteca tem que funcionar e tem que se reabastecer e tem que haver a manutenção geral da escola. Quero dizer também que não podemos ver isto só de maneira negativa. Na minha terra, quando eu entrei na escola primária, a minha terra é maior do que Portugal e todas as ilhas adjacentes juntas. Havia uma, não eram 2, uma escola primária oficial. Eu tive sorte que estava na minha terra. Quando o meu querido amigo e nosso companheiro, o finado Fernando Ganhão, tomou conta da universidade, havia 10, não eram 11, 10 negros na universidade. Entre mestiços e indianos, quanto muito, 50. E havia mais de 10 mil estudantes. Hoje, nas universidades, temos mais de 60 mil. Muitíssimo mais que o número de alunos que havia na escola primária na Independência.
Quer dizer, alguma coisa se fez, caminhou-se, há muito para caminhar. Sérgio, eu gostaria de recuperar aqui uma questão em relação ao discurso de Filipe Nunes, o seu discurso inaugural. Ele dizia que não quer governar um país que está em guerra, ou pelo menos um país que não está em paz. Nesse sentido, suponho que foi quando houve essa abertura para uma conversa com Afonso Dhlakama e do qual se chegou à proposta para a criação das autarquias provinciais. Entretanto, nos últimos dias, Filipe Nunes vem dizendo que o povo moçambicano não deve pensar em dividir o país e disse também que não pretende, ou pelo menos não gostaria de ajoelhar a pedir paz a um cidadão moçambicano. Queria que olhasse para esses dois discursos do princípio da governação e nesta altura. Nada está em contradição. A paz nunca é uma capitulação. Não teríamos feito a luta de libertação nacional se aceitássemos o colonialismo, o trabalho forçado. Não houve uma mudança de discurso? Filipe Nunes não mudou o seu discurso? Não mudou. Dizer quero a paz é uma coisa, quero dividir o país é outra. Pôr-me de joelhos, capitular, levantar os braços é outra. E eu quero dizer que até este momento, eu estudei com cuidado o documento da RENAM, que foi submetido à Assembleia da República, das tais províncias autárquicas, aquilo não tem pés nem cabeça, porque contraria a essência do que é a autarquia. A autarquia é o governo dos moradores de um certo local, que tem problemas comuns de água, de luz, de estrada, de segurança, Agora imagina uma província como Niassa, o que é que há de comum entre Lupilici e Quamba? Mas vejamos, Moçambique está num período em que vive uma instabilidade política. Pode não ser 100%, mas está num momento de instabilidade política. Do seu ponto de vista, o que é que Filipe Nunes pode fazer para recuperar a estabilidade no país, a paz e a estabilidade? A primeira coisa é quem é que está a pôr em causa a paz e a estabilidade. Sim. Temos que nos interrogar. E chamaram um gato, gato. Chamaram um gato, gato. E eu quero dizer, eu recomendo a toda a gente, vão ao Google, há uns anos atrás, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos, requereu um relatório sobre Moçambique. No Google vão USA, State Department, Gersony Report. Desculpa, o que diz o Gersony no seu relatório é aterrorizador. Todos os grupos terroristas do mundo juntos, todos juntos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, não fizeram nem um décimo da mortandade e da destruição que se fez em Moçambique. Agora, querer dividir o país, querer ser o régulo de uma parte do país, por favor, não nos vamos pôr de joelhos. Compreendo. Vamos chamar gato ao gato. O que se diz é que quem está a colocar o país com uma instabilidade política é Afonso Dhlakama, líder da RENAM. Está bem, conhecemos o gato. Que medidas se podem tomar, que medidas Filipe Nunes pode tomar para repor a paz em Moçambique? Olha, são várias. Que é o interesse para todos os moçambicanos. A primeira é o gato deixar de andar a querer caçar o país. Ele tem que mudar. Não é o país capitular. Se ele recusa capitular, já um colega deles tinha dito que ia pôr cancelas no Rio Save. O país tem que se defender. Não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova. Defendemos-nos contra os bandidos armados, a Rodésia, a África do Sul. Defendemos-nos. Okay. Angola defendeu-se. Outros países defenderam-se do terrorismo. Não podemos, é dizer, o terrorista manda no país. Porque então é cada um de nós que vamos ser vítimas.
E não aceitar aquilo que são as pretensões da RENAM. Aquilo que é justo, que é razoável, discute-se e acomoda-se. O que não tem pés nem cabeça, por favor. Ok. E mesmo para encerrarmos o nosso espaço de comentários, queria que terminasse os seus pontos. Acho que estava num ponto 8. Estava a falar da educação. E eu quero lhe dizer uma coisa, dei-lhe um exemplo há bocado, que na minha terra, quando eu entrei na escola primária, tive sorte. Havia escola primária na minha terra. Em toda a minha terra, em toda a minha província, maior que Portugal, mais as ilhas adjacentes, havia uma escola primária oficial. Em toda a minha província, até aos anos 50, havia um médico em toda a província. Hoje temos problemas. Já temos médicos, enfermeiros, parteiras. Faltam capacidades de diagnóstico em muitos sítios. Faltam laboratórios em muitos sítios. Faltam camas doentes, camas decentes em muitos sítios. Falta a manutenção. Um outro ponto que eu também acho que está a ser tocado nestes tempos atuais é a questão do transporte. Acabar com a mortandade nas nossas escolas. Há responsabilidade do município, de Maputo e de outros municípios, e da ANA. Você vai daqui à Costa do Sol, passa por rotundas que estão rebentadas. Porquê? Nada está assinalado à noite. Tem lombas que não estão assinaladas. Na praça da OMM, quantas vezes já rebentaram a rotunda? Nada está assinalado. Olhos de gato havia. Sinais que refletem a luz à noite. Sim. Depois, temos o problema do álcool. Vá a uma bomba de combustível. O que só acontece em Moçambique, creio que não acontece em outras partes do mundo. Lá vende-se álcool. Vendem-se bebidas alcoólicas. Eu não sei se o negócio é vender combustível, se é vender bebidas alcoólicas. Isso tem que ser proibido. É uma violação básica. Temos condutores profissionais que não são avaliados regularmente. Viaturas de transporte público que não são avaliadas regularmente. Temos a tragédia dos condutores de longo curso que não têm o descanso necessário. E temos essa tragédia que são os chapas e os chopelas. Há uma boa notícia, o ministro Mesquita informou recentemente que iam comprar 200 ou 300 machibombos, creio que à China ou à Índia. Sim. Isso vai aliviar e vai permitir que comece a haver transporte decente. As pessoas vão para o My Love à falta de melhor, não é por gosto. Exatamente. Outro ponto que também é muito importante e que é um dos desafios do presidente Nyusi e do seu governo é a situação da polícia. Um polícia não pode estar a pedir refresco. Um polícia não pode ter uma barriga e incapaz de correr, ou uma polícia incapaz de correr 50 metros. Um polícia tem que ter profissionalismo e um garbo e uma presença. A polícia tem que estar nos bairros, nas zonas mais perigosas, onde há assaltos, onde há violação de senhoras e de miúdas que regressam da escola. Essas zonas perigosas devem chamar a atenção. Não há profissionalização da polícia. Outras duas coisas que eu iria mencionar, por um lado, a intervenção do presidente Nyusi, e quero aqui saudar a intervenção dos manos Fernando e Mia Couto, sobre a xenofobia. O presidente Nyusi escreveu uma carta bastante dura ao presidente Zuma. É intolerável o que está a acontecer. E um último ponto, nessas redes, alguns dizem sociais, algumas delas são antissociais, anda-se a denegrir o filho do presidente Nyusi, um dos filhos do presidente Nyusi.
Denegrir em que sentido? O que é que Que exatamente? anda com McLaren, anda com Ferraris, anda com isto. Ele tu nunca teve isso. Não teve e não tem. Há duas hipóteses. Ou são montagens fabricadas, não para atingir o miúdo, mas para atingir o pai. Mas como é que o Sérgio Vieira tem certeza que de fato ele não tem? Hã? Como é que o Sérgio Vieira tem certeza que de fato o filho de Filipe Nhusi não tem esta máquina que aparece nas redes sociais? Eu conheço. Não estou a falar no ar. Não estou a falar no ar. Sei quem é que está a instigar. E é com o objetivo de denegrir o pai. E eu quero dizer e lembrar ao jovem que ser filho de presidente não é, não foi e nunca será profissão. Ele que presta atenção a ser usado. Tivemos um caso trágico, o filho do presidente Chissano, o Nhempini, que até foi utilizado por gangsters. Esses Chassares e companhia. Então, querem utilizar o nome e a capa do pai para poderem fazer porcaria. Mas sendo filho de quem é, deveria estar preparado para esse tipo de situação e saber que se envolve com pessoas desse nível, de fato vai para as redes sociais. Eu acredito que ele está e vai prestar mais atenção. E o miúdo tem que prestar atenção. Então, o carro que vem nas redes sociais não é a máquina, o carro que vem nas redes sociais não é do filho de Filipe Nhusi. Nunca foi. Nunca foi um McLaren, nunca foi um Ferrari, nunca foi um Lamborghini, nunca teve. Bem, Sérgio Vieira, o nosso tempo da antena já lá se foi. Muito obrigado por ter estado cá, foi um prazer imenso recebê-lo. Espero que volte para a semana. Vamos tentar, com muito gosto. Não sei se a Selma estará aqui, Estarei cá. Em Constantinopla, em Istambul. Estarei cá. Então, se estiver cá, estaremos juntos. Se não, boa viagem, boa estadia e descubra as maravilhas que existem naquele país. Muito obrigada. Foi assim um espaço de comentários com Sérgio Vieira. Vamos às notícias. A OTM Central Sindical está preocupada com a violência xenófoba contra trabalhadores moçambicanos e exige que a SADC tome uma posição contundente. Falando esta quinta-feira em Maputo, no lançamento das comemorações centrais do Dia Internacional do Trabalhador, que se assinala a 1 de maio, o secretário-geral da OTM Central Sindical mostrou-se preocupado com a onda de xenofobia contra trabalhadores moçambicanos na vizinha África do Sul. O sindicalista exige que as confederações africanas e internacionais tomem medidas para desencorajar o fenômeno. Exigimos aos nossos amigos da COSAD para saírem da liturgia para uma ação sindical enérgica em condenação a estes atos macabros perpetrados por gente desenquadrada com a história do seu país, da região e da África. Apelamos à Confederação dos Sindicatos da África Austral, à Organização Sindical da União Africana, ao Conselho Sindical Internacional ao nível da África e ao nível internacional ITUC, para condenarem este ato que envergonha o mundo e as pessoas do bom. Este ano, as comemorações centrais terão lugar na cidade de Maputo, onde estarão envolvidos cerca de 40 mil trabalhadores. O emprego à juventude continua a ser o grande desafio. Então, o nosso grande desafio é que nós jovens construamos o país com um trabalho decente. Então, do qual nós possamos evitar a precarização do emprego, evitamos as exigências de experiência profissional nas empresas, porque nós já acabamos saindo de uma formação. Então, não há espaço para nos exigir alguma coisa se nós já não começamos a trabalhar. Então, qualquer discriminação acerca disso nós evitamos. A OTM Central Sindical é constituída pelos sindicatos nacionais e organizações socioprofissionais filiadas. Organizações da sociedade civil de vários países da África juntaram-se hoje em Maputo para mostrar o seu repúdio face à onda de violência contra estrangeiros na África do Sul.
Os ativistas criticaram o que chamaram de passividade da União Africana e defenderam que a África do Sul deve ser levada ao Tribunal Penal Internacional pelo crime de afrofobia. Manifestantes de 20 grupos sociais marcharam esta quarta-feira até o Parlamento Sul-Africano para protestar contra os ataques contra imigrantes e pedir que o governo tome medidas para que sul-africanos e pessoas de outros países voltem a viver em harmonia. Sob a escolta da polícia, os manifestantes começaram os protestos na Universidade de Tecnologias do Western Cape, passando por várias ruas e avenidas populosas até as casas do Parlamento. Os protestos atraíram a atenção generalizada dos moradores locais. Western Cape, there's not yet xenophobia, but we Western don't Cape want não foi afetada pelos atos de xenofobia, mas nós queremos que esta violência termine. O nosso principal objetivo ao fazer esta manifestação é mostrar para todos os sul-africanos que não aprovamos este comportamento de violar e fazer mal uns aos outros, disse Fumani Kilboy, um veterano militar. That's what we're coming to say today. We are one, African are one. Os africanos são um único povo. Não devemos matar uns aos outros de qualquer forma. Como o presidente deste país disse, os estrangeiros também contribuem muito para a economia deste país e é importante lembrar que muitos deles vêm de países com vários problemas. Por isso dizemos não ao racismo, dizemos não à violência xenófoba, disse Peter Shongwen, outro manifestante da República Democrática do Congo. Os ataques têm afetado mais as cidades de Joanesburgo e Durban. Durante a semana passada, pelo menos 7 pessoas foram mortas e milhares ficaram feridas e desalojadas. Centenas de sul-africanos imigrantes saíram à rua esta quarta-feira para protestar contra a violência xenófoba que assola o país há 3 semanas. Na mesma mesa, cidadãos de vários países africanos partilham a ideia comum de que a xenofobia é um mal que deve ter fim. Faith Kamanzi, ativista sul-africana e residente em Durban, epicentro do fenômeno, defendeu que o governo sul-africano deve ser levado ao Tribunal Penal Internacional pelo crime de afrofobia. I think South Africa should be taken to the International Court. Penso que a África do Sul deve ser levada ao Tribunal Penal Internacional por crime de afrofobia. Penso que a sociedade civil ao nível da região e de toda a África deveria levantar uma ação para levar a África do Sul ao Tribunal Penal Internacional. Já a queniana Ruth Nyambura criticou a União Africana por nada fazer para travar esta e outras tragédias que assolam o povo africano. I think it's important to also condemn the African Union. Acho que é também uma altura de condenar a própria União Africana. É uma organização elitista de presidentes que só se reúnem quando um deles está em problemas e atuam em sua defesa. Quando a população morre na África do Sul, mora em volta do continente e mora no Mediterrâneo, não tem nada a dizer. Ou dizem algo quando já é muito tarde. Por seu turno, Nimo Bassey, da Nigéria, criticou a forma como o governo sul-africano está a lidar com a violência xenófoba. And even as we speak, the response at best in South Africa has been... O que o governo sul-africano tem feito é o envio de tropas para controlar a situação, mas penso que esta é uma resposta temporária. O que deve ser feito é uma resposta de nível econômico, que passa pela disponibilização de mais emprego, uma educação cívica e não uma educação para a atribuição de certificados. Estes pronunciamentos foram feitos à margem da Conferência sobre as Soluções Reais para a Crise Climática, que terminou esta quinta-feira e juntou em Maputo ativistas de vários países de África. O presidente da República, Filipe Nyusi, visitou hoje a fronteira de Namacha e, na ocasião, Filipe Nyusi ficou a saber que a mesma é menos competitiva comparativamente a outras fronteiras da província de Maputo. No seguimento da visita presidencial à província de Maputo, o chefe de Estado veio esta quinta-feira aqui à fronteira de Namacha para se inteirar do funcionamento desta unidade e ficou a saber que esta fronteira é menos competitiva, acaba fazendo 3 vezes menos receita comparativamente, por exemplo, à fronteira de Goba, porque quando alguém traz a mercadoria da África do Sul,
e atravessa o reino da Suazilândia com destino a Moçambique é obrigada a pagar caução no reino da Suazilândia e tudo é tratado centralmente na cidade de Mbambane, o que faz com que as pessoas não usem bastante esta fronteira e prefiram, por exemplo, a fronteira de Ressano Garcia, em que a ligação é muito direta e não é preciso pagar esta caução. Quais são os grandes constrangimentos à entrada? Constrangimento, nós aqui desse lado, do lado de Moçambique, não temos tido constrangimento. Em relação às mercadorias que entram, está tudo tranquilo. Não há problema. Agora, sim, tem havido reclamações da parte dos agentes econômicos em relação ao nosso vizinho. Eles são muito lentos. Bom, naturalmente, os que entram, quando chegam aqui, os nossos dizem que está tudo bem. Aqui tudo bem. Talvez ajudar aqui. Há um aspecto que acontece com o reino da Suazilândia. Todos que transitam pela Suazilândia trazendo mercadorias, em princípio, devem depositar uma caução até que as mercadorias atravessem o território do reino da Suazilândia. E o processo... A partir de onde a caução? A partir do ponto de entrada, poderá ser a fronteira do Chuque, poderá ser a fronteira de Mananga. Mas mesmo aqui, imagine lá, eu estou a vir, qual é o Manzini? E com a minha mercadoria, depois como faço? Neste caso não há nenhuma caução. A caução em que caso? A caução é nos casos em que a mercadoria vem da África do Sul. Tá bom. Em trânsito. Em trânsito. E isso retrai os moçambicanos, porque tem que pôr a caução e mais tarde reclamar, e o sítio onde se reclama é na cidade de Manzini, é na cidade de Mbambane. E o processo é complicado, e isso faz com que poucos procurem essa fronteira. Portanto, esse é o dado que nós temos. Ao nível dos dois países, já procuramos resolver isso? Este ano mesmo, o presidente da autoridade tributária do Reino da Suazilândia esteve em Moçambique. Já estamos a programar, assinar um memorando de entendimento no sentido de melhorarmos o relacionamento e buscar-se mais visitantes ao Reino da Suazilândia que depois venham para Moçambique. Devido a esse constrangimento, as autoridades desta fronteira decidiram abrir o atendimento público durante 24 horas para ver se compensam esse déficit de receitas. As imagens são de Helder Matuassa, Ricardo Machava, STV. A população do distrito de Namacha, na província de Maputo, denunciou ao Presidente da República a poluição ambiental e os problemas laborais criados pelas pedreiras que operam naquele distrito. É desta forma que o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, foi recebido na manhã desta quinta-feira no distrito de Namacha, no penúltimo dia de visita presidencial à província de Maputo. Debaixo de uma temperatura amena, que aliás caracteriza esta zona montanhosa, Filipe Nyusi orientou um comício popular, onde, diferentemente dos outros pontos por onde já passou, começou por dar a palavra à população para que apresentasse os seus problemas. As pedreiras que operam nesta zona do país foram alvo de duras críticas. O problema das poeiras que eles levantam ali, de acordo com a nossa legislação, essas pedreiras têm responsabilidades sociais, mas as nossas pedreiras não têm cumprido com as suas responsabilidades sociais. Cuxava-se pedreira em 2006. Em 2006 foi vendida uma pedreira lá e os trabalhadores foram integrados no novo patrão, mas o que acontece, não foram indemnizados e nem são recrutados outra vez para vir trabalhar, mas o que está a acontecer, está sendo demitido outras pessoas novas em vez daquelas. O conflito de terra e a falta de água potável também mereceram destaque por parte da população, que pediu ao chefe de Estado uma solução definitiva. Não há problema, é a família Umbisi. Também no bairro de hoje tem uma inquietação de uma família Umbisi. Há um grande conflito lá provocada por esta família que usurpa as terras das comunidades. No princípio, o que a comunidade tem conhecimento é que eles tinham 5 hectares, mas agora proclamam que tem 25 hectares. Então estão a usurpar as nossas terras. O Presidente da República ouviu e garantiu que a delegação que o acompanha vai trabalhar minuciosamente para a resolução dos problemas apresentados. São questões que foram
registradas. Algumas o governador voltará a visitar concretamente esses sítios para ver se resolve problema por problema, porque são questões possíveis de se encontrar a solução no próprio meio. Pedimos também para que aqueles que não gostam do desenvolvimento de Moçambique arranjem outros argumentos, que não criem argumentos para nos desmoralizar, para nos ameaçar, para nos intimidar, porque queremos trabalhar para desenvolver Moçambique. Depois de Namacha, a 75 quilômetros da cidade de Maputo, Filipe Nyusi vai escalar esta sexta-feira o município da Matola e vai orientar um comício popular no bairro de Salala. As imagens são de Elder Matuassa, Ricardo Machava, STV. E a noite informativa continua a analisar aquilo que é o período de graça de Filipe Nyusi, que é o atual chefe de Estado. E para tal recebemos em estúdio os senhores Alberto da Cruz, Intiaz Valá e Alberto Ferreira. A todos muito boa noite, muito bem-vindos à noite informativa. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado. Bem, vamos começar por fazer este balanço dos 100 dias de governação de Filipe Nyusi, este que é um período de graça, na verdade. Alberto da Cruz, o que é que se pode dizer em relação a este período de governação? Bom, antes de mais nada, gostaria de cumprimentar aos estimados telespectadores deste canal da STV, que é o STV Notícias. E olhando para aquilo que foram os 100 dias, ou são os 100 dias, na verdade, eu acho que o principal, ou um dos elementos que tem que ser deixado claramente na mesa é que é quase complicado ou difícil ou complexo, se ainda quisermos dizer, avaliar um governo num período de 100 dias, ou seja, nenhum governo se avalia em 100 dias. Mas isto porquê? Isto porque para a gente poder avaliar o governo, devíamos escolher para aquilo que são os pilares da governação. Sim. E eu posso eleger pelo menos 3 pilares para a gente entender mais ou menos o que estou a dizer. O primeiro tem a ver com aquilo que são os atores da governação. Isso levanta a questão de quem vence e quem é o vencido, ou seja, quem são os novos atores que surgem com a formação deste novo governo e por aí fora. E um outro elemento fundamental são os instrumentos. Instrumentos esses que têm a ver com, por exemplo, a discussão do PQG que tivemos semana passada. Sim. E sei que amanhã o Parlamento deverá discutir os últimos detalhes e avançar para aquilo que é a aprovação, por exemplo, do Orçamento Geral do Estado, daquilo que é o PES e por aí fora. E, por fim, temos o pilar das percepções, ou seja, o que é que representa, vamos assim dizer, para as populações, para a sociedade civil, aquilo que foram as mexidas do governo e aquilo que está sendo a ação do governo. Olhando para o pilar de instrumentos, eu acho que não havendo nenhum instrumento aqui aprovado, seria complicado estarmos a avaliar o governo, porque aí tínhamos que ter o ponto de partida para poder fazer a monitoria e a sua posterior avaliação. Ou seja, o que o governo disse que vai construir de escolas, para que eu possa fazer também uma avaliação do que o governo realmente fez ou deixou de fazer ou teria feito mais. Mas, contudo, eu posso ir naquele campo das percepções. No campo das percepções, a partir deste momento, eu posso usar esse pilar para poder ver, durante esses últimos anos, eu como cidadão e olhando para aquilo que é, vamos assim dizer, a opinião pública expressa através dos médias, como jornais, televisão, tem sido a avaliação deste governo do dia. E, no meu entender, as percepções elas podem ir de acordo com aquilo que são os elementos de continuidade em relação ao governo anterior, como da descontinuidade. Ou seja, a pergunta fundamental é, votando no Filipe Jacinto Nyusi, o que é que nós criamos de diferente na sociedade moçambicana? Porque o voto ele não tem o sentido, vamos assim dizer, simplesmente, vamos assim dizer, processual. Ele tem que produzir, vamos assim dizer, resultados. É a questão
do governo, a questão da governação, ou seja, o que é que nós, como cidadãos moçambicanos, entendemos de toda a ação do presidente Filipe Nyusi nesses 100 dias. E, para mim, olhando para aquilo que são os processos, aquilo que é o processo, ou a questão da descontinuação em relação ao outro governo, nós podemos, ou vimos ao longo deste período, começando com um discurso do próprio presidente da República, que seria de um governo mais inclusivo, e essa inclusividade, ou a inclusão que ele menciona, cada um pode entender aos vários níveis, mas nesse momento não podemos fazer a análise da inclusão em aspectos mais econômicos e estruturais. Como disse, ainda não temos instrumentos de governação aprovada, mas podemos ver algumas ações que foram acontecendo ao longo destes 100 dias, como, por exemplo, a abertura de diálogo entre o governo e aquilo que é, por exemplo, o partido ou a maior força da oposição política, assim bem como naquilo que foi a abertura do governo para as outras forças políticas, e assim como para a sociedade civil e por aí fora. Ou seja, vimos nesses 100 dias um governo mais dialogante, um governo aberto, um governo que pauta por aquilo que é ouvir de forças diferentes de si mesmo, ou seja, foi um governo aberto para ouvir de fora aquilo que é a percepção da sua atuação ou aquilo que deveria ser nestes 100 dias. Mas, no meio de tudo isso, vimos também aquilo que é, dentro da descontinuidade, daquilo que é, ao meu entender, a administração Obama, ou seja, um presidente um pouco mais próximo da comunidade, um presidente que faz fotografias que vão circulando e emocionam, ou toca com aquilo que é a sensibilidade dos moçambicanos, e por aí gerou a imagem de um presidente humilde, um presidente sensível, um presidente que vai ao terreno e que está próximo do seu povo. Exatamente. Eu acho que esses para mim são os grandes elementos que eu daria de descontinuidade. Agora, cada um pode avaliar se isso, vamos assim dizer, traz uma mais-valia naquilo que é o processo de governação, naquilo que devem ser as reais mudanças da governação. Mas acredito que haja muito mais, os meus colegas podem até acrescentar. Em relação a continuidades, ou seja, o que é que Armando Guebuza fazia que o Filipe Jacinto Nyusi continua fazendo? Eu pus como brincadeira o despesismo, ou seja, continuamos a ter um governo, ao meu ver, que a questão das despesas públicas, apesar de haver algum esforço, ainda continua, vamos assim dizer, longe de ser uma diferença em relação à anterior governação. Vou dar um exemplo, a questão das presidências abertas. Eu acho que foi, ou seja, existe um valor nas presidências abertas, onde o presidente tem efetivamente um contacto com os seus governados, ou com o seu patrão, já que é a moda que anda em Moçambique, o povo é o patrão. As presidências abertas permitem que tenhamos um presidente, não de gabinete, mas um presidente que efetivamente ele está no terreno e trabalha. Mas a grande questão é, olhando para aquilo que é a dificuldade e a fase meio crítica do financiamento ou da despesa pública em termos de endividamento e recursos, até que ponto efetivamente vale a pena fazer uma presidência aberta e principalmente no início da sua governação, onde nem os instrumentos estão aqui, todos eles aprovados. Vimos agora, por exemplo, a visita que faz, acho que é na Marcha, em outro ponto, onde são apresentados alguns elementos, as preocupações, tendo em conta que ele está a fazer o orçamento geral, e aliás, o orçamento já vai ser aprovado amanhã. Como é que ele vai incluir aquilo que são, por exemplo, as inquietações da população em relação a uma determinada necessidade que precisa de um financiamento e por aí fora? Eu acho que é uma presidência aberta que vale a pena fazer, ou tem o seu valor, mas aí a questão de financiamento, de despesa pública, para mim, entra em choque com aquilo que é o contexto atual. E depois podemos nos perguntar também onde é que fica o papel do governador, se temos um presidente que sempre vai ao terreno. Então, o que é que faz o coisa? Qual é o nível de confiança e relação entre o presidente da República e o governador? E também levanto a questão, é relevante ou não é relevante, por exemplo, a proposta das províncias, quer autónomas ou autárquicas, que no fim dá no mesmo. Então, eu acho que
aqui eu encontro aquilo que são alguns elementos de continuidade, como a questão da chama da unidade nacional e por aí fora. Ou seja, há algumas coisas que o presidente precisaria ou precisa de largar um pouco ou repensar de forma a criar uma diferença, ou pelo menos uma percepção de diferença em relação à anterior governação, como forma de a gente, de facto, avaliar de forma positiva aquilo que foi o nosso voto, aquilo que foi a proposta no Filipe Jacinto Nunes, e naquilo que foi a proposta da mudança, como muito foi dito. Acho que numa primeira fase, até aqui posso deixar esses pontos todos. Entias Vela, qual é a sua percepção? Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigado, STV, pelo convite e cumprimento os colegas do painel. Sim, em relação aos primeiros 100 dias, temos a constatar aqui perante o presidente Filipe Jacinto Nunes o resgatar de alguns conceitos que trazem esperança ao nível do ser humano. Estamos a focar, por exemplo, ele traz aqui agricultura e segurança alimentar. Se formos a ver, na primeira incursão da presidência aberta à província de Gaza, visitou vários empreendimentos agrícolas e inaugurou um empreendimento também agrícolas. E também nesta presidência aberta à província de Maputo também tem esse elemento comum, que é a questão da agricultura. Outro aspecto também que eu tenho lá é a questão também em relação à própria unidade nacional. Eu noto também nestes primeiros 100 dias de governação uma tônica profunda em relação à unidade nacional e reeditou a edição da chama da unidade nacional, no sentido de dar conteúdo a isso. E a questão também da paz. A paz também eu olho como um elemento central nestes primeiros 100 dias, muito focado pelo presidente Nunes em relação à paz. Nós sabemos que, após a sua tomada de posse, iniciou diálogos com o líder da oposição, que houve um consenso em que há um projeto de ser submetido à Assembleia da República de acordo com os caminhos constitucionais. Outro aspecto também que eu olho nestes 100 dias é em relação à tentativa e o esforço de resgatar a relevância que a educação tem na sociedade. Nós temos olhado uma ampla intensificação ao nível do novo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, quer seja com vários diálogos, com vários atores da sociedade civil e experientes de gestão pública em termos de educação, conselho também dos encarregados de educação, no sentido de melhorar o nível de qualidade de ensino e empenho dos estudantes, e também, por outro lado, em relação também ao nível das condições, de como é que em que condições deve ocorrer a educação. Temos visto, por exemplo, a questão também de visitas às escolas, quer seja nos centros urbanos, as escolas nos centros urbanos, e também visitou algumas escolas durante a presidência aberta em algumas zonas rurais também, no sentido de tentar, já se sabe quais são os problemas da escola, aferir in loco, de perto. Eu olhei outro aspecto. Outro aspecto também em relação ao desenvolvimento humano, eu tenho lá a questão também ao nível da saúde. Também tenho lá uma intensificação ao nível de tentar perceber, do ponto de vista mais de formação de professores, também, de enfermeiros, médicos, e também do ponto de vista das próprias condições, como é que é feito a atividade da saúde. Sem descurar também a questão que eu posso analisar, que nos primeiros 100 dias foi mais de prioridade. Ele herda a liderança de um partido, coincidentemente foi de um partido e governação de um país em que estava a ser assolado por chuvas, enxurradas na zona centro-norte do país, em que diretamente ou indiretamente, até posso dizer diretamente, vai ter impacto nos documentos que estão na Assembleia da República por esses dias para ser aprovados, nomeadamente o Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado. E sem descurar também que já foi aprovado o Programa Quinquenal do Governo. Sim, em linhas gerais eu penso que o pontapé de saída, podemos assim dizer, da governação de Filipe Jacinto Nunes, mais centrado em questões de prioridade para manter a governabilidade. Isto é importante que a gente saiba que não pode ter um vazio de governação, apesar porque são os instrumentos que sustentam, que operacionalizam os recursos e as atividades da ação governativa a acontecer, ainda estão em fase de aprovação, apreciação e aprovação na Assembleia da República, mas olhamos paralelamente a essas atividades prioritárias. Alberto Ferreira, temos a percepção de que o Presidente da República
quer estar mais perto do seu povo, pessoalmente quer perceber quais são as preocupações do seu povo? Bom, a boa governação não se mede pela distância física entre o governante e o governado. A questão é muito relativa. Nós já tivemos ocasião em África de ver muitos grandes, pequenos governantes no meio dos seus povos. Idi Amin estava sempre no meio dos seus povos, mas a explorá-los. Mobutu Sese Seko estava sempre no estádio do Zaire, mas a explorar aquele mesmo povo com igual e grande extravagância. A presença de um presidente no meio do povo não quer dizer absolutamente nada. Mas, do outro lado, também pode mostrar este interesse pessoal de averiguar e de ver com os próprios olhos como é que a situação está no terreno. Eu vou responder mesmo que não me tenha feito esta pergunta dos 100 anos. Desculpa, dos 100 dias de Filipe Nyusi, o balanço. Para mim, para ser muito sincero, não estou feliz com os 100 dias de Filipe Nyusi. Sim. Nós temos que avaliar o presidente a partir do seu maior e grande discurso, que é da investidura. Filipe Nyusi, o primeiro ponto, isso fez com que criasse grandes expectativas, esperança, foi o discurso ligado à inclusão. A inclusão. Outro discurso, sempre no mesmo discurso, falou de despesismo. Outro discurso ainda falou da paz. Vamos falar das primeiras duas questões, inclusão e despesismo. Do seu ponto de vista, não houve inclusão? Se esperou, a partir do discurso, depois de um processo, depois de 10 anos, portanto 2 legislaturas, de Armando Guebuza, que foi assinalado por, particularmente, a exclusão. Exclusão se entende aqui o facto de alguém poder ser marginalizado num Estado que se podia pretender que seja efetivamente democrático, ser excluído por pertencer ou vestir uma cor partidária, por exemplo. Não houve, por exemplo, que alguns a terem um lugar de destaque, que não fossem ligados à Frelimo ou que não tivessem favores da Frelimo. Então, se esperou que, finalmente, talvez um vice-ministro de desporto, de cultura, fosse alguém que não tivesse absolutamente... Porque ele falou mais da competência do que da confiança partidária e ideológica. Isso não se verificou. Foi uma expectativa frustrada, na verdade. Portanto, esta inclusão não se verificou durante estes 100 dias. Talvez podemos esperar que nos próximos anos haja esta possibilidade. Depois falou da questão ligada de despesismo. Se for a ver, os países como Itália e França têm 19 ministérios, 20 ministérios. Nós tínhamos 27 ministérios. O que Filipe Nyusi fez não foi cortar os ministérios, foi tirar o ministro e continuar com todas as direções provinciais, incluindo, nós passamos a ter um ministério com nome mais longo do que qualquer outra parte do mundo. Quer dizer, Ministério de Desenvolvimento, Ministério da Educação, Desenvolvimento. Portanto, o que nós fizemos foi uma questão de... E nós hoje temos também o problema da gestão por causa de tantos departamentos e direções que ainda continuam, não foram cortados. Teriam sido cortados. Portanto, 27 ministérios anteriores continuaram e continuam até hoje. O que houve, efetivamente, só foi ter de mudar o nome
e incluir um outro nome e manter todas as direções. Portanto, o despesismo aqui não teve uma consideração feliz. Teríamos pensado que haveria efetivamente corte. Isso seria muito importante. Outro aspecto é o aspecto da paz. Quando o Filipe Nyusi, nos primeiros momentos... Mas esse aspecto da paz, Dr. Ferreira, gostaria de deixar para a nossa segunda hora, que saímos daqui a pouco para um breve intervalo. Mas antes, em tese, vá lá, tanto o Alberto da Cruz quanto o Alberto Ferreira tocaram nesta questão da inclusão e do despesismo em relação àquilo que é o balanço dos 100 dias do Presidente da República. Qual é o seu ponto de vista? Sim, nós verificamos a dissolução, né, em relação à dissolução de 27 ministérios para 22. Criou-se ministérios integrados, provavelmente seja no sentido de dar conteúdo ao próprio questão do despesismo. E também, em relação à paz, notamos o esforço e a persistência de dialogar com o líder da RENAM e de submeter o documento à Assembleia da República. Eu perguntava a inclusão e despesismo. Sim, inclusão e despesismo. Se nós formos a reparar, eu penso que de 27 ministérios que tínhamos para 22 para atualmente, olhando isso em termos de impacto no bolo orçamental, tem um impacto. Se temos uma agricultura que atualmente recebe 8 a 10%, com menos 5 ministérios pode receber 12%. Ou pode até pode receber 14%. Eu penso que tem um impacto na distribuição do orçamento de 27 para 22 ministérios. E outro aspecto, a questão da inclusão. Eu penso que a inclusão é um processo. Nós temos aqui, estamos a analisar 100 dias. 100 dias de uma governação que está montada a nível do governo central, órgão de soberania. Estamos a falar do Presidente e o Conselho de Ministros. Mas se formos a ver, a máquina governativa, o Estado não é só a nível do Conselho de Ministros, temos a nível também das próprias empresas públicas, empresas tuteladas ao nível pelo Estado, gestão total do Estado, e que provavelmente possam também ainda, em termos de ter uma nova reorientação, liderança, ainda não foram tocados nesse aspecto. Provavelmente pode haver a esperança de haver a tal inclusão que se espera de alguns quadros moçambicanos, independentemente da orientação político-partidária. Então, eu penso que, em linhas gerais, olhando para o tempo... Nós já voltamos, em tese, vai lá. O Noite Informativa sai para um breve intervalo, voltamos a seguir ainda com as análises. Até já. Cá estamos para mais um baú. O meu espaço para o boxe era uma jangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade que havia. A escola é que nos leva para os clubes. Ser tático. Nós tínhamos o conhecimento básico de senegalês. Eu vinha a jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre positivo. Fiz um grande jogo contra o Futebol Clube Porto à noite. E eu não conseguia gritar o golo, não consegui gritar o golo. E agora temos os nossos compatriotas de volta. Há sempre uma via para todos dizerem o que pensam. Linha aberta, quartas-feiras, às 23 horas. Porque o que você pensa conta. Reservamos um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu, das 18 às 19h30. Vamos conversar com a senhora San Dias, fundadora da CEA Construções, uma empresa focalizada para o ramo de construção civil. Fiz a minha infância na Beira,
especificamente no maquinino, né? Fiz tudo como uma criança normal faz. Era, na verdade, fazer construção para seguir os ideais do meu pai. Com a entrada para a escola industrial e depois para o instituto, só foi juntar o útil ao agradável. Na construção de obras hidráulicas, exatamente 15 anos. 15 anos. Qual foi a estratégia para conseguir aguentar esses embates do começo? É preciso aprender a fazer para saber fazer. Porque o que ele faz eu não posso fazer. Eu também posso fazer. Conheça histórias, saiba dos progressos e realizações das províncias do centro de Moçambique. Aqui, no Jornal do Centro. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta para a segunda e última parte desta noite informativa e continuamos com a análise daquilo que são os 100 dias de governação do Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi. Vamos recordar um pouco, vou dizer na verdade, no seu discurso inaugural, em outras ocasiões, Filipe Nyusi disse que não pretendia, pelo menos não queria governar um país que estava em guerra, ou pelo menos que não estava exatamente em paz. O que acho que levou a ter este diálogo com Afonso Dhlakama e depois culminou com esta proposta da criação das autarquias provinciais. Nos últimos dias temos acompanhado um outro discurso de Filipe Nyusi. Vamos então acompanhar aquilo que Filipe Nyusi disse em Marraquene, em mais um dia de visita presidencial à província de Maputo. Depois da província de Gaza, o chefe de Estado escala a província de Maputo para uma visita de trabalho de 4 dias. E mais uma vez a chuva o acompanha. Logo às primeiras horas choveu aqui na vila-sede do distrito de Magude, a porta de entrada de Filipe Nyusi. O presidente da República foi recebido de forma apoteótica pela população que não se deixou intimidar pelo mau tempo que se fazia sentir esta terça-feira. Antes de começar a sua agenda de trabalho, Filipe Nyusi assistiu a uma cerimônia de evocação dos antepassados neste canhoeiro que preserva uma história mítica e bastante preservada pela população local. Fiquem bem os vocês. Enquanto isso, no local do comício, a população aguardava com muita expectativa a chegada do presidente da República. Aqui, crianças, jovens, adultos e idosos esperaram pacientemente debaixo da chuva para ouvir a mensagem do presidente. Na sua intervenção, Filipe Jacinto Nyusi resumiu a mensagem em 3 aspectos fundamentais. Falou da paz, da unidade nacional e também do desenvolvimento. Chegou mesmo a dizer que os moçambicanos não devem perder tempo a discutir a divisão do país, mas sim devem juntar as suas sinergias com vista à evolução de Moçambique. Os moçambicanos não devem perder tempo, sentar a discutir a divisão de um país que já foi ganho e conquistado. Sim, devem perder tempo a discutir como desenvolver Moçambique, como produzir mais comida, como construir mais escolas, mais estradas. É isso que nós temos que ter mais gado. Agora, perder tempo sentado, reunir todos os dias, como dividir Moçambique, não deve ser agenda dos moçambicanos. Por sua vez, alguns presentes tiveram a oportunidade de colocar as suas preocupações, sendo que o melhoramento das vias de acesso, expansão da energia elétrica e o abastecimento de água potável constituíram o denominador comum. Queríamos pedir ao governo para que crie um pequeno sistema de abastecimento de água através de fontenários. A nossa estrada está estragada. Quando estivemos aqui também soubemos que não tínhamos energia nos 3 postos administrativos. Mas durante este quinquênio vamos levar energia para lá. Para além de Magude, Filipe Nyusi vai escalar os distritos da Manhissa, Marraquene, Namahacha e o município da Matola.
O presidente da República disse que o povo moçambicano não deve perder tempo a discutir a divisão do país, mas sim deve unir forças para levar o país ao desenvolvimento. Filipe Nyusi fez estes pronunciamentos no distrito de Magude, na província de Maputo, no início da sua visita de trabalho de 4 dias àquela parcela do sul do país. Nyusi também disse que não gostaria de ajoelhar para nenhum moçambicano a pedir a paz. O chefe de Estado fez estes pronunciamentos na tarde de ontem, na vila-sede do distrito de Marraquém. É mais um dia de visita presidencial à província de Maputo. E voltamos aqui à conversa com os nossos convidados. Olhando para aquilo que foi o discurso no início da sua governação e o atual discurso do chefe de Estado, houve ou não uma mudança de discurso? Bom, o que me parece, quer dizer, essa pergunta eu até encaixaria também na primeira, né, que é uma avaliação dos primeiros 100 dias. E eu acho que aqui encontro outro elemento de continuidade em relação ao discurso. Mas uma salva que eu queria fazer aqui, eu acho que por aquilo que tem sido o contexto político, social do país, há algumas palavras que começaram a ganhar moda, como bicefalia, diálogo e por aí fora. E tudo hoje é diálogo ou então vira para um outro termo ou definição. E eu já disse isto uma vez, que, ao meu ver, o que houve entre o Presidente da República e Afonso Dhlakama, eu não chamaria aquilo de diálogo. Pese embora haja alguns elementos que podem nos levar a essa tendência. E por que não é um diálogo? Porque, ao meu ver, momentos que antecedem a esse encontro, o Afonso Dhlakama tinha dito que não iria jamais a Maputo e que, para ele, se o presidente quisesse encontrar, deveria ir num dos pontos da sua trajetória de trabalho político. Mas, surpreendentemente, quer dizer, eu só vi que Dhlakama já estava em Maputo. E comecei a pensar um pouco o que terá levado efetivamente Afonso Dhlakama a tomar essa atitude. Uma das minhas suspeitas é que efetivamente, lendo Dhlakama, o cenário interno relativamente àquilo que estava sendo o comportamento dos deputados, que já estavam pautados por uma disciplina, ou seja, aos poucos iam fugindo para tomar posse. Não te esqueças que nesse período houve alguns registros de deputados que foram tomando posse. Eu acho que o Dhlakama antecipou-se para vir a Maputo como forma de dar legitimidade à tomada do posse do restante dos deputados. Ou seja, ele veio mais para Maputo para legitimar e para não dizer que houve dentro da Renamo uma dissidência. Dissidência não, que não houve o desrespeito daquilo que foi a voz, daquilo que foi o comando do líder. A vinda a Maputo da Afonso Dhlakama não foi necessariamente para o encontro com Filipe Nyusi, mas sim para legitimar a tomada de posse dos deputados. Essa é a minha forma de ver, porque não encontro até o momento elementos fortes que possam obrigar ou que podiam obrigar Afonso Dhlakama, naquele período, naquele contexto histórico, de vir à cidade de Maputo. E se olhar para aquilo que foram os resultados do próprio encontro, o presidente Jacinto Filipe Nyusi apareceu e disse claramente que não houve quase nada, não houve elementos estruturantes, ou seja, chegamos a um acordo, vamos discutir na Assembleia da República, tudo bem, mas em termos de como vai ser feito, vai ser gerido o processo no seu todo, daquilo que tinha sido antes do discurso da Renamo, daquilo que foi depois, não viu-se grandes mudanças, de tal forma que saiu, o Afonso Dhlakama tornou-se às províncias fazer o seu trabalho político. Alguns disseram, não, porque saiu a comissão política do partido, então era a Dhlakama. Eu não vejo nenhuma relação essas duas coisas. O Dhlakama já tinha o seu projeto, já tinha o seu plano de regressar às províncias e fazer o seu trabalho. Essa é uma deixa que eu queria fazer aqui. Agora, olhando para aquilo que é o atual discurso de Filipe Jacinto Nyusi, quer dizer, ele, a dado momento, cria uma divisão, ou uma separação daquilo que foi o Filipe Nyusi nos primeiros dias da sua governação e daquilo que está sendo hoje. Ou seja, numa primeira fase, tivemos Filipe Nyusi com um discurso mais, vamos assim dizer, bem pautada na serenidade, um discurso que não entrava, vamos assim dizer, em questões mais diretas. Era um presidente que tinha um discurso muito
vamos assim dizer, na nossa linguagem muito soft, que não era direta ou que não era tão forte quanto esta. E depois, há um outro aspecto que tem que ser colocado aqui, que o Filipe Nyusi começou como um presidente fraco. Não podemos deixar isso nunca para trás na análise disto. Era um presidente fraco, a sociedade civil tinha essa percepção e alguns até pensaram que fosse ou seria a marionete do presidente cessante. Sim. Mas nos últimos tempos saiu de fraco para forte. Fraco porque a sociedade moçambicana tem uma boa percepção, ele conseguiu desconstruir a imagem da anterior governação e construir a sua própria imagem e tornou-se candidato um presidente forte também porque passou a dirigir também os destinos do Partido Frelimo. Então, é por aqui que eu agarro aquilo que é a mudança, ou seja, estamos a ver um presidente da República, o Filipe Jacinto Nyusi, que vai para a convergência daquilo que foi o posicionamento do Partido Frelimo, ou seja, estamos a ter Filipe Nyusi que vai de acordo aquilo que foi, por exemplo, as declarações da Comissão Política durante aquele período que gerou alguma tensão e alguma, vamos assim dizer, algum despertar da sociedade civil, o que apelidaram mais ou menos aquilo que chamam, vamos assim dizer, a descontinuidade entre o discurso do presidente e o discurso do partido, ou seja, o partido tomava uma direção e o presidente tomava outra direção. O que eu estou a ver é que é um presidente que vai na direção daquilo que foi o partido, daquilo que foi o discurso do Partido Frelimo no início. Mas também é importante, e eu acho que podemos salvaguardar, que no fim o discurso do presidente, a meu ver, é também metafórica. Ou seja, eu não gostaria de ajoelhar no blá blá blá. Com quem está a falar? Acho que essa é a pergunta que nós, como cidadãos, podemos começar a colocar-nos. Está a falar com quem? Com o líder da oposição? Está a falar com a população? Então, tudo bem que nós, tendo em conta o contexto político e social atual, podemos subentender que realmente ele fala com... Alberto Cruz, vamos só recuperar esta reportagem que Filipe Nyusi diz que não gostaria de ajoelhar para nenhum moçambicano e pedir a paz. O presidente da República, Filipe Nyusi, diz estar comprometido com a paz e faz passar a mensagem nas visitas às províncias. Contudo, o chefe de Estado diz que não quer ajoelhar para pedir a estabilidade do país. Eu não gostaria de pedir, ajoelhar só a um ou outro moçambicano quero paz, porque esse moçambicano, qualquer de nós tem a obrigação de trazer paz para este país. Porque em Moçambique não pode haver uma mãe, um homem, um idoso, um pai, um tio que zanga com outro e depois provoca confusão para não haver a paz. A paz não é só não disparar. A paz é aquela criança que nasceu não acordar de manhã ameaçado, dizer hoje não vai à escola porque hoje pode haver um problema. Vivermos com medo, isso não é a paz. Neste comício popular que orientou na tarde desta quarta-feira no distrito de Marraquene, Filipe Nyusi disse que tudo o que prometeu durante a campanha eleitoral será cumprido, a começar pela ponte sobre o rio Incomate, ligando a Vila Sede e a zona de Macaneta. Tem que ser gradualmente porque temos que começar um problema, depois fazer o outro, porque não temos muito dinheiro. Tendo ponte, depois podemos começar outra coisa, incluindo os da Samora Machel, que falaram, enquanto não fizermos a ponteca e tivermos esta, se calhar ainda comecemos cedo, vamos ver, porque estamos a ver o que o povo precisa primeiro. Ainda esta quarta-feira, o chefe de Estado visitou o centro de saúde da Vila Sede do distrito de Marraquene, que é a unidade sanitária de referência aqui. De acordo com a informação a que teve acesso do pessoal médico, doenças como o HIV, a tuberculose e também a malária constituem as patologias que mais pacientes levam até aqui. A visita não foi previamente anunciada e nem fazia parte da agenda de trabalho desta quarta-feira, mas o chefe de Estado decidiu aproximar para medir o pulsar do setor, interagindo com os pacientes e o pessoal de saúde. No final, manteve um encontro informal no pátio da unidade sanitária, onde ouviu as preocupações destes profissionais. Esperamos que nos visitem mais e melhorar o nosso trabalho, as condições e os nossos doentes também. Com os recursos poucos que temos que continuar a fazer mais coisas, incluindo
ver a vida do funcionário da saúde, do trabalhador de saúde. Esta quinta-feira, Filipe News escala o distrito de Namacha. E voltamos à análise. Vou seguir para o Imtiaz Valá. Filipe News sempre disse nos seus discursos que uma das suas prioridades principais é a estabilidade e a unidade nacional. Como é que olha para este discurso quando ele diz que não gostaria, não pretende ajoelhar para um outro moçambicano para ter a paz? Sabemos que estas palavras não foram direcionadas, mas dá a perceber que são exatamente para Afonso Dhlakama. Sim, primeiro é importante nós olharmos quais são os pilares que sempre o presidente eleito, neste caso o presidente News, tem apresentado. Ele sempre tem falado da paz, unidade nacional e desenvolvimento, e sempre tem dito que sem a paz não há o desenvolvimento. Porque na peça nós acabamos vendo. Agora, ele, quando dá este discurso, em minha modesta opinião, ele está a convidar o líder da Renamo à responsabilidade, está a convidar o líder da Renamo, que temos como líderes políticos, cada um o seu posicionamento político para dar, de garantir a paz ao povo moçambicano. Eu olho esse discurso do presidente News de acordo com o discurso que ele diz que o povo é que era nosso patrão, o povo é que é o meu patrão. E neste caso, pode-se alargar ao próprio presidente da Renamo também, que é aquele povo com que ele faz comícios ali, aquelas multidões todas, são o seu patrão, querem paz. Independentemente de eu estar deste lado com a minha posição partidária, mas nós temos o dever de garantir a paz a esse povo. E para garantir mas olhando para aquilo que é Afonso Dhlakama, que é o seu caráter, o que tem feito para conseguir o que ele de fato precisa, acha mesmo que ele vai, que Filipe News vai chamá-lo à responsabilidade e ele de fato vai assumir essa responsabilidade e repor a paz, por exemplo? Há um aspecto que é central nós percebermos. Para implementar-se a própria ideia da autarquia provincial que o líder não apresenta com o seu partido de deputados da República, estão a capacitar os seus membros pelo país. É preciso paz. Aquele modelo novo de ordenamento político, ou organização política, ou nova divisão administrativa, podemos dizer, do nosso Estado, precisa de paz para funcionar, para ter a sua ação governamental. Garantir aquele diz que é o desenvolvimento bem-estar, ou tal descentralização. Então, eu penso que aqui o próprio líder da Renamo tem que alinhar no discurso do presidente News, e vimos também numa outra, durante a imprensa há dias, o líder da Renamo que estava a preparar-se para vir a Maputo para um encontro com o presidente de News. Até num dos jornais vinha nos Ardinas, vou a Maputo encontrar-se com o meu irmão. Eu penso que até aqui não há crispações, até aqui o modelo de diálogo, a vontade ainda não está quebrado, não temos ainda esse discurso exacerbado. O que nós temos é, obviamente, posicionamento de líderes políticos que cada um tenta manter aquilo que é a atitude e o comportamento de um político numa situação de política real, manter o seu posicionamento, que eu tenho a minha visão política, tenho a minha maneira de pensar. Neste caso, como Presidente da República, voltando ao discurso do Presidente Filipe News, eu tenho esta responsabilidade de garantir a paz. Agora, o que nós temos que, como analista, sociedade, enfim, durante a reflexão, é que, de facto, aconteça uma cimeira entre o Presidente News e o Presidente da Renamo, Afonso Dhlakama. Isto é fundamental para desbloquear o impasse em relação ao em que está submetido o diálogo ao Centro de Conferências de Oquixissano, também para desanuviar, quebrar o gelo em relação a essas, porque discursos de líderes como esses sempre deixam a sociedade refém desses tipos de discursos. Então, eu penso que é mais neste sentido que o Presidente Filipe News lança esse discurso, no sentido de que a paz não pode ser algo que cada moçambicano tem que ajoelhar para um outro irmão, para um outro. Sim, eu penso que no sentido tem que haver, mais formos a ver na peça, ele me diz que a paz reside em cada um de nós, e tem que haver esta vontade. A vontade de todos tem que ser uma vontade para a paz, e de acordo com o pilar dele, a paz está associada à unidade nacional. Então, eu penso que é neste sentido que ele lança este repto para o líder da Renamo. Todos temos a responsabilidade de garantir a paz Doutor Ferreira, qual é a sua percepção
houve ou não mudança de discurso do Presidente da República desde o início da sua governação até este momento? Alguma mudança, eu acho que não terá havido. A pensar desde o início, ele se apresentou sempre quem está aberto para o diálogo. Naturalmente, é preciso ver em Nhussi não um indivíduo isolado, mas também que faz parte do partido. Tem orientações do partido, tem conselhos e por causa disso nós temos que ver Nhussi como alguém que está dentro de uma organização e que esta organização tem também um poder sobre Filipe Nhussi. Esse discurso eu acho que está muito bem elaborado, dentre outros discursos. É um apelo à corresponsabilidade. Nós não podemos pensar que Moçambique é de uns e os outros são hóspedes, somos todos filhos desta terra. A paz não pode depender unilateralmente e exclusivamente de uma parte. Deve ser algo que inclui e envolve, e todos devem sentir-se como parte desta realidade que é Moçambique. Portanto, é um apelo. Nós estamos a ver que, de um lado, o presidente Afonso Dhlakama está mostrando os músculos. Não penso também que se está a mostrar os músculos tal qual como... Os líderes partidários temos que vê-los um pouco como estrelas os cantores. Quando está com seu povo, ele procura mostrar o maior de si para os seus fãs. Então, nos seus discursos, muitas vezes, não tem limites. E quer dizer isso que Filipe Nhussi está também a apelar diretamente ao presidente da Renamo que ele deve, como moçambicano, apresentar, ser um moçambicano que pauta, que luta para que haja paz. Talvez era necessário lutar para que a paz haja em Moçambique, não necessariamente ajoelhando-se. Para que haja paz em Moçambique, não é preciso ajoelhar-se. Nem Dhlakama ajoelhar-se a Nhussi, nem Nhussi ajoelhar-se a Dhlakama. A qualquer que seja, não lhe pode ser obrigado ou exigido que se ajoelhe para que haja paz. É um discurso fora, portanto, Mas o que é necessário? Eu sempre disse, e eu digo, eu vou citar um filósofo político, jurista, que se chama Norberto Bobbio. Ele tem uma tríplice colocação, que se tu queres a paz, tens que construir uma sociedade que seja democrática. E a democracia quer dizer esta inclusão, a possibilidade de todos poderem pertencer àquela sociedade e todos poderem contribuir para aquela sociedade. Outra parte da tríplice, para além da democracia, é a questão do respeito dos direitos humanos. Que as pessoas gozem dos seus direitos, tenham liberdade de expressão, façam aquilo que eles podem fazer. Portanto, se nós em Moçambique queremos a paz, e por isso eu digo que houve alguma falha destes 100 dias, é que o discurso de inclusão pode eliminar também a tendência porque a exclusão durante 10 anos que foi feita a qualquer cidadão moçambicano, sabe, excluir um cidadão é também criar a guerra indiretamente. Então, eu penso que a paz em Moçambique só pode vir com a despartidarização do Estado, com a inclusão, com o respeito de quem é diferente e que seja considerado adversário, e haja uma conversa ou negociações abertas e francas entre Frelimo e Renamo. Depois criar mecanismo de instituições moçambicanas do Estado que sejam, na medida do possível, instituições justas, honestas e imparciais. Quer dizer que hajam eleições que não deixam transparecer ou
fazer com que alguém possa desconfiar que alguém ganhou porque alguém outro roubou, ou porque há juiz que está a favorecer a um só partido, não está a favorecer a outro partido. Temos que criar um mecanismo de uma maturidade política democrática. Isso é que vai eliminar a paz. A paz não vai aparecer porque alguém se ajoelhou. Então, está bem dito, Nussi não vai se ajoelhar e disse bastante bem. O que ele ainda pretende aqui afirmar é um apelo ao presidente da Renamo à corresponsabilidade, que a paz vai depender não só dos líderes, mas de todos os moçambicanos e a cada momento poderem contribuir com a própria força. Isso quer dizer também que um apelo a todos os membros do Partido Frelimo, a todos os membros do governo, a todos os membros que têm responsabilidade sobre os outros, a começar deste momento a um processo de inclusão, a um processo de maior abertura e flexibilidade, de considerar mais competência que confiança política e fazer com que haja mais Moçambique para todos, se pretendemos, como slogan de um partido ali. Alberto da Cruz, Filipe Nussi também diz que o povo moçambicano não deve perder tempo a discutir a divisão do país. A divisão do país, supomos que é questão das autarquias provinciais. Se assumirmos que é de fato isso, o que é que se pode perspectivar em relação a este projeto, as autarquias provinciais, ao diálogo político e ao futuro do país? Eu acho que coloca uma questão fundamental que se liga um pouco àquilo que os meus colegas estavam a comentar e aquilo que em algum momento eu coloquei. E só para, sublinhar a minha última intervenção, olhando para aquilo que foi algum momento histórico do país em que tivemos uma comissão política que saiu à rua ou que foi às províncias, tivemos da parte dos médias ou da sociedade civil, se assim quisermos dizer, uma reação de desconforto, ou seja, houve uma ordem do presidente e a comissão política disse uma coisa contrária e na altura disse-se claramente que existe uma separação entre aquilo que é o trabalho do partido e aquilo que é o trabalho da presidência ou do próprio presidente, ou seja, existe essa autonomia. Mas a pergunta que vamos colocar é por que agora o presidente diz que não se vai ajoelhar? Quer dizer, eu não acho que haja uma continuidade no discurso. Obviamente que se quisermos entender, quer dizer, existe um valor que por detrás desse discurso, ou seja, o valor de que o Estado não depende de uma ou duas pessoas, mas somos uma nação. Isso é verdade, mas se quisermos, temos que descer para aquilo que é o contexto atual, o contexto político do país. Quer dizer, estamos num país sentado numa pólvora que a qualquer momento, ou um barril de pólvora que a qualquer momento pode explodir e por aí fora. Eu acho que, e também não podemos nos esquecer que durante aquele momento em que na Joinquistiçano, ou no Joinquistiçano, nesse caso, que é o centro, já não há consenso, quer dizer, estamos num gridlock, ou seja, há um trânsito, que já não sabemos se vamos para frente, se vamos para trás, está tudo trancado. Então, eu acho que isso também provoca esse tipo de discurso, já que não nos entendemos do outro lado. E antes havia muita esperança que o Joinquistiçano resolvesse alguma coisa e não resolveu. Agora, como é que isso se liga também com a continuidade do diálogo no Joinquistiçano e olhando para aquilo que é o atual discurso do Presidente da República, é que, se reparar muito bem, este também é outro elemento da continuidade, ou seja, não foi o governo de Filipe Jacinto Nussi que criou o centro de conferência ou diálogo, mas tudo bem entendemos que há uma necessidade, havia uma necessidade de se dar continuidade àquilo que era o trabalho iniciado pelo governo de Armando Guebuza e como forma de dar desfecho e alcançarmos o que todos nós queremos, que é a paz, a tranquilidade e por aí fora. Mas também se reparar muito bem e profundamente naquilo que tem passado entre os mídias, é que
que nem o Presidente da República, nem o próprio Primeiro-Ministro já apareceu a falar sobre Joaquim Chissano. O que pensam sobre Joaquim Chissano? Qual é o futuro de Joaquim Chissano? Eu costumo brincar que se houvesse, vamos lá, uma sociedade civil mais ativa no país, haveria manifestações para se fechar Joaquim Chissano, que no fim é outro fórum de decisão. Ou seja, existe a Assembleia da República que toma decisão, existe o governo que toma decisões e temos o Centro de Conferência Joaquim Chissano, que toma decisões também, e a Assembleia da República que faz ratificar, ou então, vamos assim dizer, fazer o serviço de notariado, como temos dito neste programa. O que eu acho que deve e vai acontecer ao longo desse tempo, estamos a ter uma situação de, vamos assim dizer, a panela começa a ferver. Começa a ferver porque no Centro de Conferência Joaquim Chissano não vai acontecer muita coisa. Ou seja, vamos assim dizer, o consenso entre o governo e a Renamo é pouco provável que há. Porque a Renamo que o coloca na mesa é quase para o governo em dia não vê espaço para que isso seja praticado. Tem a questão da partidarização do Estado, etc, etc. Acho que isso já foi, como disse muito bem a comissão que observa essa discussão, que é desnecessário ser, vamos assim dizer, um ponto condicionante ao debate, uma vez que o MDM, por exemplo, já colocou a questão como proposta de debate na Assembleia da República, colocou lá a sua proposta. Então, podíamos passar para alguns pontos que são essenciais. E para a Renamo, há aqui que dividir aquilo que são os cargos de relevância naquilo que são as forças de defesa nacional. E eu acho que aí vai ser complicado. E eu acho que mesmo levando este tema para um debate público, as opiniões vão divergir bastante, entende? Se podemos ou não podemos criar uma situação dessa em que há divisão efetivamente de cargos de uma força que esperamos que seja nacional. E também é a Renamo que perde a despartidarização do Estado. Como é que depois pede que haja uma divisão partidária? Quer dizer, são algumas questões que podemos colocar. Agora, só para terminar a minha intervenção, o que eu gostaria de dizer é, na minha visão, existe aquilo que é a visão jurídica, aquilo que é a visão filosófica, por aí fora. Mas naquilo que é a minha visão, nós acho que nem precisaríamos de discutir, o que estamos a discutir hoje, que é a questão das zonas das províncias autárquicas ou autónomas. Autárquica, tudo que é autárquico é autónomo. Então, para mim, é província autónoma ou autárquico, não muda grande figura. Agora, para mim, a questão central, e meu colega já avançou aqui muito bem, é a gente criar um Estado de direito democrático, mas, ao mesmo tempo, criar situações ou ambiente em que o processo eleitoral, no seu geral, ele é credível, não só para o ganhador, bem como para o perdedor. Ou seja, no fim do dia, o perdedor também tem que se convencer. Agora, como nós fazemos por uma moção, por um decreto, aí fica um TPC para a sociedade geral debater e chegar a conclusões. Agora, um outro aspecto fundamental é que nós estamos a discutir, vamos assim dizer, ou seja, o que não está a discutir é que ela ganhou nas eleições. Sim. Agora, se ganhou nas eleições, por que vai criar uma proposta dessas? Então, para mim, eu acho que o debate nem devia chegar por aí. Nós temos que discutir aquilo que é o garante da transparência dos processos eleitorais, ou seja, criar uma certeza processual para gerar uma incerteza em termos de resultados. Porque o que pode acontecer, ou vai acontecer provavelmente, a meu ver, vamos criar as províncias autárquicas, autónomas, seja lá como for, mas nas mesmas províncias haverá processos eleitorais. A pergunta é, quem vai gerir esses processos eleitorais? E depois vamos perguntar novamente, os mesmos processos eleitorais serão credíveis? E por que serão credíveis? Porque não podemos esquecer que nós chegamos a Joaquim Chissano e aprovamos, modificamos nosso sistema eleitoral como forma de acomodar aquilo que era a visão da Renamo, como forma de tomar esse processo eleitoral mais transparente. A minha pergunta é, o que vai acontecer daqui a 4, 5 anos para que a Renamo tenha credibilidade? Vamos ou não vamos voltar novamente a uma situação de estabilidade política? Eu acho que essa que é a grande questão que eu vejo em torno desse assunto. Okay. E mesmo para encerrarmos este capítulo, eu queria que olhassem para aquilo que é a expectativa de Afonso Dhlakama em relação à criação das autarquias provinciais, até porque eu tinha uma grande confiança que agora que Filipe Nhusi também é presidente do partido, terá poder suficiente, poder decisório suficiente no sentido de avançar aquilo que são as autarquias provinciais. Tias falar?
Sim, é importante nós percebermos primeiro que é lógico que a expectativa do líder da RENAM, Afonso Dhlakama, são elevadas, de aprovação, a proposta é sua. E no encontro que ele teve com o presidente, ele, depois desse encontro, diz que pronto, o documento agora vai para a Assembleia da República, que é para ser aprovado, e que em caso de não ser aprovado, ele ia usar de todos os meios para exercer a sua governação. Mas há um elemento que é central, no meio dessa toda expectativa, euforia e os caminhos constitucionais com que as coisas estão seguindo. É que ao submeter o documento à Assembleia da República, foi dentro de uma lógica que norteia todo o processo político moçambicano. A partir do momento que entra dentro desta lógica, o líder da RENAM já está dentro das regras do jogo democrático e tem que continuar dentro dessas regras de jogo. A não continuidade será o quebrar dessas regras de jogo. Então, eu penso que o que nós temos que olhar aqui é que a Assembleia da República, dentro daquilo que é a sua responsabilidade, analise esse documento. É um documento que não é só, nós formos a ver, já disse aqui, debate, meramente jurídico ou constitucional, é um documento que é sociológico, antropológico, econômico, até financeiro, para a sua operacionalização, e terá que se olhar também o que é que esse documento traz de novo, o que é que nós já temos em relação à atual divisão, o ordenamento territorial do país. Então, eu penso que a questão deste projeto depara-se com essas nuances técnicas que têm que ser observadas, que não podem ser descuradas. E outro aspecto também que é fundamental, eu volto a querer ter, é a pertinência de Massemeira, presidente Nhusi, e o presidente da RENAM, Afonso Dhlakama, em que os dois ali espivitam quais são as suas ideias, suas reflexões do ponto de vista de construção, se é do modelo de descentralização, que vai enriquecer a nossa democracia, se é no sentido de termos uma paz efetiva. Porque a responsabilidade sobre a paz neste momento recai, de facto, é de todos os moçambicanos, mas eles, como dois líderes que reúnem massa em frente de dois partidos que estão à frente da condução dos processos políticos, parece que cabe só a ele, mas é de todos. Então, eu penso que a cimeira, presidente Nhusi e presidente da RENAM, vai ser fundamental para desanuviar e também para, depois dessas entrevistas, quer do Presidente da República, quer também do líder, relança, né, aquilo que é a esperança e que provavelmente nesta cimeira possam ser discutidos novos caminhos, novas abordagens, sem descurar que o documento está na Assembleia da República, e a Assembleia da República, dentro daquilo que é a sua competência, são os próprios aspectos inerentes desse documento, vai analisar e vai pronunciar-se. Né? Enfim. Alberto Ferreira. Vamos falar daquilo que é a grande expectativa de Afonso Dhlakama em relação à criação de autarquias provinciais, sendo Filipe Nyusi não só chefe de Estado, como também presidente do partido. Eu penso que não deve iludir-se que o simples facto tenha reunido estes poderes nas suas mãos, Filipe Nyusi tenha todos os poderes para dar um ok. Não depende de Filipe Nyusi. E depois é preciso também acreditar que Filipe Nyusi está no processo de integração da própria Frelimo. Ele veio como um externo a um determinado corpo que não cresceu com ele. Ele é um membro que hoje reúne os dois poderes sem que ele tenha tanto lutado para encontrar, para ter aqueles poderes. Quero dizer que Nyusi agora está a procurar primeiro consolidar, conquistar, inclusive, os membros da própria Frelimo. E neste processo de conquista, ele não vai, de um modo pessoal, ter que decidir, porque a liderança de Nyusi ainda é fraca dentro do partido Frelimo. Por isso, não se pode esperar tanto que Filipe Nyusi unilateralmente ou de uma maneira... Agora, se a liderança fosse como aquela de José Eduardo dos Santos, é que ele pode dizer sim, não. Nyusi está num processo que não vai depender unicamente dele. É preciso ver também que o partido Frelimo é muito forte e muito grande demais para ser ultrapassado e ser, portanto, alguém possa dizer e passar por cima do partido Frelimo. Portanto,
Afonso Dhlakama não deve criar muita ilusão ou criar expectativas à volta do facto que Nyusi tenha agora reunido nas suas mãos os dois poderes. Mas, do outro lado, há uma possibilidade de ele reavaliar e propor ao partido que já não depende de um outro polo ou não depende de um outro presidente, senão dele mesmo e de todos os membros do partido, de poder, portanto, discutir em geral as questões partidárias. Mas o problema meu, que eu penso que o problema fundamental aqui é que as duas partes não têm a lógica discursiva ou a lógica aquela que nós podíamos falar de um agir comunicativo, que tenha condições antes ainda de entrar em diálogo, de um certo filósofo Habermas. As pessoas vão para diálogo pensar que eu já ganhei, portanto isso deve passar no parlamento, se não passa então eu vou agir do meu modo. Quer dizer, esta é uma colocação, é um comportamento antidemocrático também. O presidente Afonso Dhlakama deve submeter o seu documento, esperar que depois da discussão tudo pode aparecer. E quem, como desce no campo de futebol, pode esperar todos os resultados que lá vão. Então, nós temos que fazer com que as nossas oposições sejam mais democráticas ainda. Ou melhor, a oposição ou um partido deve ser mais democrático do que o partido no poder, que é para fazer uma confrontação de maior participação, maior democraticidade. Por isso, eu vejo que as nossas oposições como partidos também se colocam, têm uma qualidade que deixam a desejar. Eu sempre disse que a democracia depende mais da qualidade dos partidos de oposição do que o partido que está no poder, porque quem exige os direitos efetivamente é a oposição. E se a oposição faz discursos fora da democraticidade ou de um Estado de Direito, já podemos imaginar o que é que pode sair lá fora e dentro. Né? Bem, quero agradecer aos três por terem aceito o nosso convite. Esperamos que voltem mais vezes. Muito obrigado. Boa noite. E continuamos com as notícias. A Assembleia da República aprovou hoje o seu programa de atividades e o respectivo orçamento para este ano. Ao todo, a Casa do Povo necessita de quase 1 bilhão e 230 milhões de meticais para funcionar ao longo do presente ano. Coube ao primeiro vice-presidente da Assembleia da República e presidente do Conselho de Administração apresentar o programa de atividades e orçamento para 2015. A Magna Casa precisa de quase 1 bilhão e 230 milhões de meticais para funcionar, sendo que os salários, remunerações e outras despesas com pessoal vão consumir a maior fatia do bolo, com quase 821 milhões de meticais. As despesas de funcionamento, como a aquisição de bens e serviços, vão consumir mais de 220 milhões de meticais. Já as despesas de investimento vão consumir quase 170 milhões de meticais, dos quais 90 milhões serão usados para construir a residência protocolar da Presidente da Assembleia da República, 10 milhões para reabilitar e apetrechar residências protocolares dos vice-presidentes e dos chefes das bancadas parlamentares, e 10 milhões para a construção da cidadela parlamentar. A Assembleia da República vai atingi-los através dos seguintes eixos estratégicos: representação dos cidadãos, produção legislativa, fiscalização da atividade do governo, desenvolvimento institucional, relacionamento interinstitucional e cooperação internacional. A proposta de programa de atividades da Assembleia da República para 2015 teve em consideração, para além do plano estratégico desta Magna Casa, atenta às vicissitudes do ano 2015, que é o primeiro ano da 8ª legislatura. O orçamento e o programa de atividades foram aprovados com o voto maioritário da Frelimo, enquanto que a Renamo e o MDM votaram contra e explicam porquê. Votamos a favor da aprovação do orçamento da Assembleia da República para 2015 em definitivo pelas seguintes razões fundamentais. 1. O documento apresenta uma estrutura que demonstra uma evolução qualitativa na política de execução orçamental, assente no rigor e na racionalização da gestão dos recursos públicos. 2. O orçamento desta Magna Casa do Povo obedece aos modelos e metodologia de padrões normativos no contexto das finanças públicas. A instalação do sistema do controle de tempo, das intervenções e da intranet na sala do plenário, os monitores em nossa frente de cada deputado não funcionam
e, pelo que se sabe, nunca funcionaram desde a sua aquisição há mais de 5 anos. A segunda razão é que os fundos doados pelos parceiros de cooperação, no valor de cerca de 2 milhões de euros, não estão indicados no orçamento do presente ano qual é o seu destino. Abstemos na votação porque esta proposta de orçamento não preconiza a proximidade entre o cidadão e os eleitos, por forma que a Assembleia da República passe de simples órgão de produção legislativa para ser um centro privilegiado de debate e fiscalização desacorrentada da ação governativa. Esta sexta-feira será a vez do Governo apresentar o seu plano econômico e social e o respectivo orçamento de Estado para este ano. No debate sobre o orçamento e o programa de atividades, os deputados da Renamo na Assembleia da República questionaram os valores que serão usados para construir a residência do Presidente da Assembleia da República e das casas protocolares. Gostaríamos que nos fornecessem mais pormenores acerca do custo da residência do Presidente da Assembleia da República, que vai custar cerca de 90 milhões de meticais, isto é, cerca de 2 milhões e 600 mil dólares. Para terminar, Sra. Presidente, gostaríamos de saber qual é o cenário deste equipamento mudo que se encontra sob as nossas secretárias e quando é que começarão a funcionar. A casa que se pretende construir não é casa para mim. A nossa preocupação é que nós podemos ter cessado as funções há pouco tempo. O mandato é de 5 anos. E teria sido um grande peso para mim, que tenho casa na Matola, não entregar a casa ao futuro presidente. Casas protocolares de que se fala? Quantas casas a Assembleia da República tem? Aonde é que estão localizadas? Fala-se de fundo de manutenção da Casa de Belém. Que tipo de casa é que se trata? Quem tem direito a usá-la? Casas protocolares nesta magna casa são casas adstritas às chefias das bancadas. Chefes das bancadas, vice-presidente. Quanto custa a manutenção da casa pessoal do Presidente da Assembleia da República? Afinal, não vive na casa do Estado? Aqui tem direito. Por quê? Se forem a reparar no orçamento, o apetrechamento da casa do Presidente é muito mais caro que a citadela dos parlamentares. Depois da tomada de posse, houve uma movimentação para se colocar, portanto, o melhor para se encontrar um lugar ou uma casa para alojar a Presidente da Assembleia da República. Eu não sei o que teria significado o povo moçambicano, os moçambicanos concluírem que a Presidente da Assembleia custa rigorosamente 9.500 dólares. Eu disse, acho que é um gasto excessivo. Eu posso ficar na minha residência. A residência fica na Matola. Queria dizer a Vossas Excelências que a minha casa não foi reabilitada pela instituição. A manutenção, sim. Quem mantém a Assembleia da República, quando há um problema de pinta. E não fiz para ter vantagem absolutamente nenhuma. É uma casa modesta, mas se eu estivesse a alugar aquela casa, eu estaria a ganhar dinheiro de verdade. Mas aprendi na minha família que aquilo que Deus nos dá, deu. O que não deu, não deu. Não precisamos utilizar oportunismos para ter vantagens. Quando é que o Parlamento irá alocar a casa particular à nossa chefe de bancada? Muito obrigado. Mas sou obrigado a dizer que a colega Ivone não concordou em se alojar na casa onde estava alojada a deputada que na altura chefiava a bancada parlamentar da Frelimo, da Renamo. E nós compreendemos e fizemos uma ginástica para garantir que se aloje. E não estou a dizer que ele disse que havia mais destruição, que as coisas não estavam bem, que as condições não estavam. Então tivemos que fazer uma ginástica. A Assembleia da República não me está a fazer nenhum favor ao alocar uma casa protocolar, que até hoje não estou a residir nela. Passaram-se 4 meses deste ano, sabia-se que a Assembleia ia ter novos chefes de bancada, mas as casas não estavam em condições para albergar esses chefes de bancada.
A STV foi eleita a melhor marca de Moçambique através do inquérito feito a mais de 13 mil pessoas pela GfK, uma empresa mundial no estudo do mercado. A gala de prémios decorreu na noite de ontem na cidade de Maputo. Numa lista de 34 melhores marcas de Moçambique, a STV sagrou-se vencedora depois de distinguida como melhor marca de televisão, deixando para trás a Universidade Eduardo Mondlane em segundo lugar e em terceiro lugar a Samsung. Esta premiação é resultado de inquérito feito a 13.200 consumidores com grande cobertura em zonas urbanas e semi-urbanas das diferentes províncias de Moçambique. Estamos, pois, perante um retrato fidedigno do que pensa o consumidor moçambicano das suas marcas e não apenas perante a pretensa garantia dos chamados selos de reputação das marcas que são simplesmente atribuídos numa perspectiva de apoio ao marketing das empresas que as comercializam. Por seu turno, Dailton Fonseca, em representação da STV, diz que o prémio valoriza o trabalho da televisão e que a inovação pode ter condicionado este reconhecimento. Esse é um momento muito importante para a STV, porque tudo que nós fazemos naturalmente é para que nos vejam e esse reconhecimento significa que muitos moçambicanos estão a ver a STV e valorizam o trabalho que a STV está a fazer no nosso mercado. A STV é uma televisão que tem marcado no mercado moçambicano pela inovação. É uma televisão que está sempre preocupada a surpreender os seus telespectadores em toda a componente à volta do produto, desde o próprio conteúdo em si. Fazemos um esforço para trazer os melhores conteúdos mais ajustados à nossa realidade, mas também procuramos que esses conteúdos sejam colocados de forma mais perceptível e mais atrativa aos nossos telespectadores. Se a STV foi a melhor marca na ótica das mais de 13 mil pessoas inquiridas para a mesma categoria, os profissionais de marketing elegeram a Coca-Cola. Além destas, destacam-se a Sony no setor de eletrônica de consumos, a Samsung no setor de telemóveis, a Ceres no setor de sumos, a Vodacom no setor de provedores de internet. Um agente da PRM em Barro, na província de Manica, é acusado de ter violado sexualmente uma mulher que estava detida nas celas do comando distrital no passado sábado. Segundo contou a vítima, o ato aconteceu por volta da meia-noite do passado dia 11 de abril, quando o agente identificado por Gildo Gerente, que estava de serviço nesse dia, dirigiu-se à cela feminina, alegando que ia oferecer bananas à filha desta, menor de 1 ano, tendo este a agredido e violado sexualmente. Ele veio e deu-me 3 bananas para dar ao meu bebê. Regressou às 0 horas e abriu as celas. Ordenou-me para sair sem bebê. Quando aproximei, tirou-me a capulana à força, seguida da minha saia, enquanto dizia que o que prometera em me dar um filho de sexo masculino ia acontecer naquela noite. Daí me fez sexo à força. O marido da vítima mostra-se preocupado com a alegada impunidade do agente infrator e pede justiça. Minha esposa que foi violada, violou o Gildo Gerente. É um polícia, é um membro de polícia. Entrou na serra, começou a intimidar com o chamboco na mão, dizer que tira a blusa, tira a saia, quero fazer sexo consigo. Você, quando negar, eu vou lhe bater. Então, aquela minha senhora, por ter medo, porque era fora de hora. Então, chegou de tirar a capulana, tirar a blusa, ele deu rasteira até fazer sexo com ela. Nós somos população, somos povo, né? Estamos a ser violados sempre, porque nem se fosse eu a fazer isso, podia já estou na cadeia. A cidadã, ora violada, já está em liberdade sobre o crime de que era acusada, mas agora pretende ver o caso de violação sexual de que foi vítima por parte de um agente da polícia a seguir os seus trâmites legais. Entretanto, o diretor da Ordem e Segurança Públicas diz que, a ser verdade, o agente deverá ser punido criminalmente e nos termos disciplinares. No fundo, eu não estou informado sobre o assunto. Deixa-me que me informem. Que lá tem uma estrutura montada para efeito, até aqui ainda não disse nada. Mas mesmo assim, se bem que isso aconteceu, este processo, este polícia vai ter que responder nos termos do regulamento disciplinar, nos processos em crime. Então, no concreto, o que vai ser feito? Vai ser punido. Aqui há instrumento que pune o polícia. Tem um regulamento que diz que o polícia não pode
sair desta área para outra e não pode cometer esses erros todos. Sim, vai ser punido. Se provar, porque não basta comentar. Se provar, vai ser punido. E vamos punir mesmo a sério. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, projeta levar a cabo uma operação contra estrangeiros que se fixam ilegalmente naquela província. A PM alega que foi forçada a adiar esta operação semana passada para evitar que a ação fosse interpretada por ondas de violência que ocorrem na África do Sul contra imigrantes africanos. O comandante da Polícia da República de Moçambique, em Nampula, revelou que a corporação prevê nos próximos dias intensificar a operação contra estrangeiros ilegais nesta província. Abel Nuro reitera não haver nada contra os estrangeiros, mas que a sua atividade e presença dentro do país deve ser real e clara. Não estamos contra a presença do estrangeiro, mas o estrangeiro num país tem que ter uma atividade real. Não pode sair do seu país para vir vender patanico aqui, não dá. De acordo com Abel Nuro, trata-se de uma operação de rotina adiada há sensivelmente uma semana para evitar que fosse associada à onda de violência contra imigrantes que ocorre na África do Sul. Refere-se que no início deste ano foram apreendidos e repatriados 6 cidadãos de origem estrangeira. É uma operação de rotina da polícia que deve fazer esse controle, porque de facto temos agora uma área operativa nesse sentido. Recebemos um grupo mais ou menos considerável da Força Operativa da Migração, que está preparada para esta intervenção. E é essa força que estamos a usar. Tivemos estrangeiros, nós chamamos de estrangeiros, e detidos e até repatriados. E até aqui já repatriamos, nessa operação já repatriamos 6. No entanto, sob capa de refugiados, muitos cidadãos estrangeiros fixam-se na província de Nampula, onde mais tarde exercem preferencialmente a atividade comercial. O diretor-geral da Petrogal, Abílio Madalena, em debate no Fórum MOSEF sobre a participação dos jovens no setor energético, formação e oportunidade de emprego e empreendedorismo, afirmou que jovens devem estar preparados para se deslocarem pelo país e adequar a sua área de formação às novas exigências do mercado. A afirmação foi feita durante o debate do Fórum MOSEF, dedicado à participação dos jovens no setor energético. Além da plateia, estavam presentes o vice-presidente do Pelouro de Recursos Minerais e Hidrocarbonetos da CTA, Chivambo Mamodo Sen, Ailton Kassam, formado em Engenharia Eletrônica, e Tavares Cebola, jovem empreendedor na área digital e do acesso ao emprego. Questionado sobre as oportunidades do emprego para os jovens nos projetos ligados aos recursos energéticos, o diretor-geral da Petrogal respondeu. Líderes da União Europeia prestaram hoje um minuto de silêncio em homenagem a mais de 900 imigrantes mortos no Mediterrâneo. O ato aconteceu no encontro de emergência para discutir a crise do Mediterrâneo. Os líderes da União Europeia dedicaram esta quinta-feira um minuto de silêncio aos migrantes mortos na travessia do Mediterrâneo. O ato aconteceu na reunião de emergência convocada pelo primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi. A guarda costeira italiana também não conseguiu evitar a entrada de mais 545 migrantes ilegais através do mar Mediterrâneo esta quarta-feira. A ocorrência aconteceu em menos de uma semana depois de mais de 900 pessoas terem desaparecido nas águas do Mediterrâneo quando tentavam entrar na Europa. Os imigrantes ilegais resgatados esta quarta-feira no Mediterrâneo são originários da Somália, Sudão, Eritreia e foram identificados a cerca de 150 milhas marítimas da ilha de Lampedusa. As autoridades italianas continuam a investigar o naufrágio de domingo perto da costa da Líbia, que vitimou mais de 900 pessoas.